Epístola Universal do apóstolo Tiago. Nós iremos ler o capítulo de número 1. E eu quero ler com os irmãos do versículo 13 ao versículo de número 16, que é onde nós temos refletido na palavra do Senhor. Quem achou, diga amém. A palavra diz assim: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido ou engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, ele gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Vamos orar? Feche seus olhos. Meus irmãos, nós temos falado esses dias sobre tentação, sobre aquilo que nos tenta. Nós já falamos o que é tentação, e quando falamos do que é tentação, nós falamos que a palavra tentação, ela tem que ser entendida, porque a Bíblia diz que tentou Deus a Abraão. Aí quando você vai no texto que acabamos de ler, diz, olha, ninguém que for tentado, diga que é tentado de Deus, porque Deus não tenta, e Ele não pode ser tentado pelo mal, e Ele não tenta ninguém. Quando você lê essas coisas, você tem que lembrar que palavra isolada, ela não dá significado, ok? Essa palavra tentação, ela tem o sentido de tentar para provar se você é o que você diz ser, como uma provação, e ela também tem sentido de ser uma coisa que nos leva a pecar contra Deus. Seria mais ou menos a palavra para em português, para você. Para de fazer isso. Se você pegar só a palavra, ela foi para, mas um sentido para você e a outra para com isso. Então, uma mesma palavra, ela tem significado diferente dependendo do seu contexto. Então, nós falamos também sobre isso. Os irmãos depois leiam ou assistam o culto ali online que está. Então, nós falamos o que é tentação, nós falamos a natureza do pecado que vem sobre nós. E na semana passada nós paramos literalmente onde nós falamos que o problema não está fora e o problema está dentro. Onde nós não somos tentados pelo que não gostamos, somos tentados pelo que gostamos. Por isso que dentro do processo de tentação tem uma palavra de Jesus para nós. Se a tentação está dentro de mim, o que eu preciso fazer? Eu tenho uma responsabilidade, mas Jesus vai dizer algo que eu quero que você abra a sua Bíblia, em Mateus capítulo 26, o versículo 41, isso vai ter muitos versículos para falar sobre isso, mas eu só vou ler esse. A palavra diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Por isso que tem uma orientação de Jesus. Tem muita gente orando, só que não está vigiando. E orar sem vigiar, irmãos, não resolve. Tem gente que faz uma oração dizendo, Senhor, me ajuda a não brigar. Quando levanta, já levanta nervoso. Não adiantou. Ou não é assim? Senhor, me livra do meu vício de cigarro. Aí é onde ele chega, está todo mundo fumando. Ele fica lá sentado. Aí vai sentindo o cheiro. Entenda, vigiar é estar atento. Vigiar é não se colocar em lugar de risco. E nós precisamos, sabendo que está dentro de mim, eu tenho que me policiar. Se eu sou alguém que tive problema com álcool, cheguei numa festa, só tem álcool, as bebidas, tudo que eu gostava, o que eu faço? Ó amigo, eu te amo, mas esse lugar aqui está muito perigoso para mim, depois você me paga um almoço, ou eu te pago e a gente conversa, mas eu vou embora. Se a pessoa não te entender, ela não é seu amigo. Se a pessoa não te compreender, ela não quer o seu bem. Nós precisamos entender que essa parte nós estamos falhando. Toda vez que eu e você erra, irmãos, não é cego. Poucas vezes acontece. Geralmente acende-se uma luz ou não se acende. Aí a gente fala, esse lugar está perigoso. Mas você fala o quê? Mas eu estou gostando. Então eu vou ficar por aqui. Nós temos um hábito de dizer o seguinte, eu vou vencer. Temos
fazemos questão de provar até onde eu posso ir. Isso não é bom. O pedido de Jesus para nós e o conselho é vigie. Você sabe que a tentação é algo que você gosta. Então vigie. Fuja disso. E dentro disso, hoje eu quero falar com os irmãos sobre a questão da nossa responsabilidade. Porque senão fica muito fácil. E os irmãos vão ver dentro desse processo que não existe desculpa. Por mais que nós temos vivido um tempo que dá prazer, parece, em ver os outros cair, não dá? Às vezes você vê alguém comentando que alguém se desviou e comenta com água na boca. Você viu que fulano caiu? Eu sabia, rapaz, aquilo não enganava ninguém não. Irmãos, não é o nosso papel. O nosso papel é literalmente orar a Deus, porque às vezes dá até vontade de falar mal de alguém. Ou não dá? Não, é porque tem cara que é cama safado. Tem mulher que é difícil, irmãos. Tem mulher que é difícil. Do mesmo jeito que tem homem que é difícil. Mas qual que é o nosso papel? O que Paulo vai dizer aos Efésios? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente palavras que vão trazer o quê? Edificação. Então, se você quiser falar para quem se desviou alguma coisa, procure ele. Procure quem errou e diga, você errou, rapaz, você está sendo cafajeste, muda. Mas se você não pode falar para ele, ora por ele. E nós parece que não temos o hábito de fazer isso. Você vê por que os escândalos vão ganhando proporções? Porque as pessoas não espalham quando alguém aceita Jesus. Ninguém espalha. Só que a gente espalha tudo o que não presta. Nós estamos vendo um tempo que é mentira o evangelho. A gente fala de perdão. Por exemplo, o que é melhor? A voz lá, me ajudem. O que é melhor, irmãos? Ficar com o pecado escondido ou confessar? Me ajudem. Não, os irmãos não entenderam a pergunta, eles vão responder com força. O que é melhor o pecado, irmãos? Esconder ou confessar? Confessar. A Bíblia ensina, confessai os nossos pecados, ofensas uns. Seja sincero, seja sincero. Confesse o seu pecado aqui agora, para você ver o que acontece com você. Vem aqui. Se atreva. Vem aqui. Seja corajoso de vir aqui e falar o que você pensou hoje. A igreja não aceitará mais você. É contraditório ou não é? É por isso que tem um conselho dizendo, vigie. Não negue a sua responsabilidade. Mas quando alguém não cumprir a dele, não pise em quem já está morto, não. Não humilhe quem já está indo em caminho do inferno, não. Ore a Deus, porque se essa pessoa for para o inferno, ela vai ter uma vida desgraçada. E nós precisamos orar, porque tem gente que tem parente aqui que não está crente. Quem não é crente, quem não crê em Cristo, não vai para o céu. E a gente tem às vezes um parente que não crê em Cristo e nós estamos preocupados com um monte de coisa. Não, não. A minha preocupação 100% é orar por esse infeliz, para ele se converter e ele sair desse caminho. Nós temos parentes que não creem em Cristo, irmãos, ou não temos? Temos. Temos amigos que não creem em Cristo. Dá tempo de ficar preocupado com outra coisa? Eu não quero saber de mais nada, irmão. Desculpa, eu estou preocupado. Eu estou ocupado. Eu estou ocupado. E nós vemos uma igreja hoje que não se ocupa com o que é bíblico, que não se ocupa com o que é santo. Aí se esquece que cada um tem sua responsabilidade. Eu tenho a minha responsabilidade. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Gênesis capítulo 3, os versículos 12 e 13. Vamos ler? Quem achou, diga amém. Então disse Adão. Pode voltar um pouco, por favor, porque senão os irmãos que não lê não vai ter. Disse Deus, vamos ler do versículo 11. Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comestes? A resposta aqui qual seria? Comi. Ou não seria isso? Você comeu da árvore que eu mandei você não comer? Comi. Não foi isso que ele fez. Olha o que ele vai dizer. Então disse Adão, a mulher, não foi eu que comi, hein? A mulher que tu me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. Olha o que ele está fazendo. Tu é o culpado, que tu que me deu mulher. Aí Deus escutou ele. Deixa eu confirmar com Eva o negócio. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto?
porque não obedeci o que tinham me passado. Essa era a resposta. E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Perceba, vamos terceirizando isso. Aí quando vamos no texto que lemos, Tiago, no versículo de número 14, ele vai dizer o seguinte: cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria. Então não tem nada a ver com você, é tudo comigo. A responsabilidade, ela é pessoal. Assuma hoje a responsabilidade de dizer: eu estou nessa situação porque eu não estou fazendo atenção ao que Deus falou. Por que que Adão e Eva vão cair naquela situação? Porque não se responsabilizaram com o que tinha escutado. Irmãos, você não tem que se preocupar com o que Deus não falou com você. Se preocupe com o que Deus falou com você. Muitas pessoas estão paradas hoje que dizem que tem ministério. Ah, isso aqui eu escuto bastante, eu tenho um ministério. Mas por que você não está fazendo nada? Não, porque a igreja não. Mentira! Se Deus, porque ele não entendeu. Se Deus falou com você, quem tem que acreditar sou eu? É eu que tenho que acreditar ou é você que tem que acreditar? É você. Eu acreditar que Deus falou com você não muda nada se você não acredita. É preciso fazer o seguinte: Deus falou comigo, só que aí tem um ponto. Se Deus falou comigo e você crê, você se posiciona. Eu tenho um chamado, Deus falou que eu vou ser pregador. Está lendo a Bíblia? Não, então não está dando atenção. Está lendo a Bíblia não porque, não, me cansa. Não, mas Deus não falou com você, começa. Perceba que nós estamos terceirizando o que é responsabilidade minha. Irmãos, o segredo para não desanimar é você crer no que Deus falou. Noé recebe uma ordem absurda aos olhos humanos. Absurda. Gaste seu tempo, seu dinheiro, sua vida fazendo algo para mim. Alguém ajudou ele, fora a família? Pensa como que não devia ser. Os filhos vendo os outros filhos brincando e os filhos de Noé carregando madeira. Só que quando você pensa que Deus falou, é uma coisa. Quando você tem certeza, é outra. E muitos irmãos estão vivendo pensando em um Deus, mas não crendo no Deus. Porque se Deus falou, irmão, que você vai vencer, você vai vencer. Se Deus falou que vai abrir a porta, não se preocupe, apenas continue no processo que a porta vai abrir. Quando, pastor? No tempo determinado. Não vem antes, não vem depois. Se vir antes, você se perde. Deus tem o tempo certo. Eu sempre, quando vou ler a Bíblia, que eu vejo Sara ouvindo aquela conversa, aí a Bíblia diz que Sara faz o quê? Né? Eu sou velha, eu vou ter filho. Meu Deus. O anjo vem e falou: tá rindo? O que ela falou? Não, estou rindo não. Falou: tá rindo sim. Mente não. Só que a promessa foi para Sara ou para Abrão? É isso aí. Entendeu? Você está rindo da minha promessa, mas você vai ajudar eu carregar a minha promessa. Então fica tranquila. Só que quando eu não creio, eu fico desesperado. E não é para você deixar de ficar aflito, porque isso faz parte do mundo. No mundo tereis. O que é aflição, irmão? É estar sorrindo? Não, é estar sofrendo, mas está caminhando dentro de uma promessa. E ele fez uma promessa. Aí o texto diz que esses homens, esse casal, eles vão transferindo as responsabilidades. Aí, abra sua Bíblia aí, Mateus 16, 24. Só tem uma forma da gente vencer a tentação. E só tem uma forma de assumir essa responsabilidade. Olha só. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, esse é o ponto para vencer. Renuncie-se, porque é aqui que está. A tentação é o quê? O que você não gosta ou o que você gosta? É o que você gosta. O primeiro ponto é crer no que ele está falando. Você quer seguir Jesus mesmo? Então pare de bloquear os outros e bloqueie você.
Pare de resistir os outros, resista a você. Pare de falar dos outros, fale de você. Eu não presto, rapaz, estou indo lá na igreja e não estou cumprindo nada. Eu não presto, rapaz, não estou lendo minha Bíblia em casa, rapaz. Você que crente safado que eu sou? Eu canto, eu prego, mas eu não estou vivendo o que eu faço na igreja? Ah, rapaz, como eu estou ruim. Eu vou para o culto, eu não sinto nada porque eu fico pensando nas coisas que estão fora do culto. Faça isso. Perceba que a questão é, eu tenho que renunciar ao meu desejo. E tem coisa, irmão, quando não tem ninguém olhando, dá vontade de fazer, não dá? Tem ninguém olhando? Ou não é assim? Não, espiadinha. Vai de férias, irmãos, Deus está te vendo. Pode estar de férias, mas Deus está te vendo. Está no trabalho, Deus está te vendo. É preciso hoje entender, eu preciso assumir hoje uma responsabilidade com aquilo que eu quero viver. Eu preciso entender que eu sou falho, que eu sou pecador, eu tenho muita coisa, mas eu preciso ter uma responsabilidade quanto a isso. E para isso eu vou ter que assumir o papel e dizer assim, eu vou renunciar a mim mesmo. Porque se eu não renuncio a mim mesmo, tudo que vem eu quero, aí eu faço. Você já imaginou se você soubesse que alguém está fazendo o que você está fazendo? O que você falaria dela? Se você soubesse que alguém pensa o que você pensa? Se você soubesse que alguém está vendo no celular o que você vê? Você já pensou? O que você pensaria? Nós temos facilidade de ver o outro, de olhar para o outro. Mas a tentação, ela é um processo que envolve 100% eu. Existe uma frase, que eu não vou me lembrar dela tão bem agora, mas ela tem a ideia de transmitir o seguinte: quando você está decidido, ninguém te para. Irmãos, eu tenho um amigo no Brasil, eu nunca mais vi ele, eu não vou falar o nome dele, porque eu não sei como é que ele está hoje. Então, mas ele cantava muito ruim. É ruim mesmo. Meu Deus, tudo desafinado. Ia fazer o ele conseguia desafinar o fazia fala que como canta ruim. Só que ele decidiu que ele era cantor sertanejo. E ele pagou uma banda boa. Quando a gente ia ver ele cantar, irmãos, fala, meu Deus, não é possível, alguém tem que falar para ele que ele canta mal. Só que ele foi fazer aula de canto. Foi não sei para onde. Ele hoje vive disso. Vive de cantar e canta bonito. Se ele tivesse escutado a gente. Só que ele não ficou só fingindo, ele sabia que não cantava bem. Só que ele tinha um sonho de cantar bem. O que ele fez? Eu vou dedicar meu dinheiro também nisso. Aí você sabe que tem uma fraqueza aí, mas você dedica tempo lendo isso aqui? Dedica tempo orando? Não tem segredo. Então, a gente vive agora um cristianismo que eu quero uma festa, eu não quero um culto. Eu quero o pastor lá fazendo caras e bocas, não é isso? Estou sentindo, está sentindo aí, sinta aí. Não sinta nada não, cumpra o que você está lendo. Aí nós vivemos uma tentação que não trabalhamos para vencer ela. É preciso trabalhar em mim, e eu trabalhando em mim, aí você tem ajuda, você tem pastores, você tem líderes, você pede ajuda, fala, me ajuda. Eu me lembro que teve uma pessoa que procurou a minha esposa e falou assim, estou vendo um filme pornográfico. Falei, misericórdia. Como era mulher, eu falei, conversa com a minha esposa os detalhes, ela te ajuda e eu te digo o que fazer. Falamos, você vai fazer isso, isso e isso. Vou ter que fazer isso? Vai ter que fazer isso. Você quer parar? Quero. Parou. Só que teve que fazer um percurso. Seu computador fica onde? No quarto. Põe na sala. Mas na sala? É, na sala. Se der vontade de ver, vai pensar 2 vezes. Porque pode ser que entre alguém, ou não? Perceba, só que existe já uma resistência. Mas quem faz o que a palavra diz, vence a tentação. E é preciso primeiro renunciar a quem? A você? Não, renuncio a mim mesmo. Eu poderia fazer, eu posso fazer, é gostoso fazer, mas não convém fazer. Então eu não vou fazer. O problema é que a gente não está crendo na palavra. Voltando àquele rapaz, ele não creu. E ele creu por uma coisa do mundo. Você vê testemunhos dessas pessoas que venceram, você fala, meu Deus, não eram ninguém acreditava. Como esse cara criou? Todo mundo gosta de ter hoje um iPhone, não gosta? Todo mundo quer ter, quem não tem, quer ter. Tem gente falando, não quero, porque não tem dinheiro para comprar, e fala, não gosto de iPhone. Aí quando ganha um, fica todo. Por que eu estou falando isso? Porque só existe porque uma pessoa acreditou 100%. E gastou tudo que ele tinha para fazer aquilo.
Aí nós falamos que acreditamos e queremos ir para onde? Para o céu. Aí tudo que tira do céu a gente faz. Tudo que tira do céu a gente fala, meu Deus, por que eu vou fazer isso? Isso me tira do céu. Aí algum fala adultério, homossexualismo. Não, mentira, tira você do céu. Apocalipse diz, não entrarão os mentirosos. Não entrarão os fofoqueiros. Meu Deus. Aí a gente vê um irmão que adulterou e fala, pecador, vai para o inferno. E você fofocando da vida dele para os outros. Perceba, assuma hoje um compromisso com Deus de falar o seguinte, espera aí, eu tenho uma responsabilidade, eu não posso pôr a culpa no meu irmão, quem lê a minha Bíblia sou eu, quem faz oração por mim sou eu, os outros me auxiliam, mas o compromisso é meu. Porque senão vamos ficar como Adão e Eva. Foi a mulher que tu me deu. Foi a cobra que chegou aqui. Não, mas foi o pastor que não me ouviu. Foi a irmã que não me abraçou. Foi que ninguém me ligou. Mas se ninguém te ligar, Deus está te olhando. Fala com Ele. É preciso nessa noite eu e você entender que só vamos conseguir seguir a Deus se a gente assumir a nossa posição. E aí, para vencer a tentação, abre aí, Tiago 4:7. Vamos ler? Olha o que Tiago vai dizer aí. Pastor, como é que eu faço para vencer a tentação? Vencer o diabo é fácil. Pastor, é fácil? Eu acho que é fácil, está escrito. Está escrito. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo. Já pensou o diabo correndo de você por aí? Você já pensou nisso? O diabo fugindo de você? Você chegou, o diabo fala, vixe, vaza, vaza. O que foi? Chegou. Mas por que você está fugindo dele? Porque ele se sujeita a Deus. Porque ele está diante de Deus, ele atende a Deus, ele crê em Deus, ele vive o que Deus quer. Só que a gente tem dificuldade de se sujeitar a Deus. Se sujeitar, irmão, se colocar embaixo da vontade de Deus. Oramos a Deus, irmãos. Oremos ao Senhor. Porque senão nós não vamos vencer se continuarmos só ouvindo pregações e não atendendo ao chamado de Deus. Se sujeitar a Deus não é ouvir só, é sair daqui e dizer, peraí, é minha função se sujeitar a Deus. É minha função entender que se eu me sujeitar a Deus, eu vou conseguir resistir ao diabo. É assim. O diabo vai falar para você, vai, você tem direito. Pensa ele falando para Eva, não morre não, faz. E é sedutor, porque você gosta. Você quer. A sua carne diz, vai, você pode. Não tem ninguém vendo. Tem gente que fez coisa pior e hoje é uma bênção na igreja. Não, isso passa na cabeça de todo mundo. Só que eu e você não temos controle do tempo, não sabemos se vamos se arrepender ou não, não sabemos o contexto da vida de ninguém, então eu preciso assumir comigo, eu, Valdomiro, preciso me sujeitar a Deus. Quando me sujeito a Deus, eu vou sendo cuidado por Deus, e aí eu consigo resistir o diabo. Ele está falando comigo, eu ignoro, isso é resistir. Ó, aí sabe o que ele faz? Foge. Esse é um que é sujeito a Deus. Quando você chegar, irmãos, eu nunca vou estar num lugar que Deus não está. Como assim? Entrei num lugar que só tem gente ruim. Deus está comigo. Eu estou sujeito a Ele. Eu estava lá e nem... Já viram gente falar isso? Nossa, fui no culto, Deus não estava lá. Eu falei, vixe, varão, nem você levou Ele? Nós precisamos crer que há uma forma de vencer a tentação. E não é querendo ser o tal, não é querendo mostrar conhecimento, nem alguma coisa. É se sujeitando a Deus, falando, Senhor, sem o Senhor eu não consigo. Se tu não me guardar aqui, eu caio. Se tu não me proteger aqui, Ele vai me pegar e vai me destruir. Mas se você está sujeito a Deus, você vai ser capaz de resistir o diabo. E quando você resistir Ele, Ele vai fugir de você. Que a gente possa nessa noite orar e pedir a Deus que nos ajude a vencer, a resistir o diabo e a encher o nosso coração de uma coisa muito importante. Existe uma coisa que eu posso dizer paradoxo. O que é paradoxo? Quando você lê a Bíblia, se você lê com atenção, abra sua Bíblia aí. Existe uma questão que a gente pode pensar em paradoxal. Gálatas 5:22. Porque o que é ceder à tentação? É não conseguir ter autocontrole, não é isso? Eu não posso beber água, aí eu estou vendo a água.
Aí eu não estou vendo, eu estou vendo ela. Ela que veio para minha mão ou eu coloquei ela na minha mão? Existe uma historinha, quem tiver curiosidade me pergunte depois, que eu dou um jeito de arrumar para você ler aí no seu WhatsApp. Que um certo homem chegou e contou uma história grande, mas ele vai dizer o seguinte: eu não obriguei ele a deitar com a mulher. Eu só mandei a mulher do jeito que ele gosta dizer que queria deitar com ele. Eu não obriguei ele a beber. Eu só falei para alguém chegar nele e mostrar a bebida que ele gostava e dizer, é de graça, bebe. Dizendo o quê? Eu não resisti. Eu não tive autocontrole. Para ter autocontrole, sozinho consegue? Não consegue, irmão. Todo mundo que você vê por aí que... porque tem irmãos que são fariseus, não é isso? Na frente dos outros eles cospem bolinha de fogo e por trás eles são outra coisa. Todo mundo que resiste o diabo é porque está cheio do Espírito Santo. Todo mundo que vence o diabo é porque está cheio do Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu conheço alguém que é cheio do Espírito Santo. Não, não. Ele finge ser. Porque quem é cheio não é quem fala em língua estranha. Quem é cheio não é quem fica pulando e batendo palma. Quem é cheio está gerando aquilo ali, ó. O fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança. O que é temperança? Autocontrole. É alguém que consegue controlar a ira e não falar o que você merecia ouvir. Alguém que olha para você e fala assim. Eu lembro que meu pastor, quando ele estava me aconselhando, ele falava assim, você sabe o que é um lagarto? Eu falei, não, o que é? Sua língua. Ele falou, não deixe o lagarto sair. Quando ele quiser sair, é fácil, irmãos. Junta os dois dentes. Junta. Mas ele merece ouvir. Mas eu tenho autocontrole vindo do Espírito Santo para não dizer o que ele merece ouvir. Porque se eu falar o que ele ouvir, vai ferir não ele, vai ferir o nome de Deus. Que quem me ouvir falando, fala, não, um crente falando isso. Nós precisamos voltar a ter uma responsabilidade com a nossa própria vida. E para isso é buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus. E aí temos que saber, porque quem não participou do culto, tem ali eu acho que 15 cultos gravados sobre o Espírito Santo. Vai lá e assiste de novo, se não está sabendo gestir. Porque não podemos dizer que somos cheios do Espírito Santo e vivemos uma vida sem controle. Descontrolado, irmão, descontrolado. Isso vale para tudo. Gasta mais do que ganha, fala o que não devia, toda hora está em lugar que não pode. Irmão, que falta de controle é esse, rapaz? Se controla. O Espírito Santo, ele nos ajuda. Ele vai trazer para você um equilíbrio que você não tem, entenda isso. Você vai ter um equilíbrio que não é humano, é espiritual. Mas eu preciso assumir a minha função. Por que eu disse que existe um paradoxo? Porque para ter o Espírito Santo, diz o texto de Atos capítulo 5, versículo 22, e aqui eu quero dizer para os irmãos o que é isso. Mas Atos 5, 22? Atos 5, 22 eu falei? Espera aí, irmãos. 32, perdão. Não, é Atos 5, 32. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Mas para mim obedecer, eu preciso ter o quê? Então como é que pode ele dar para quem obedece? Paradoxal. Se eu só posso obedecer se eu tenho, e se só vem para quem obedece, o que eles estão falando? Eles estão falando do Espírito Santo que quando você crê. O que eu faço? Arrependei-vos. Toda vez que você se arrepende, você está apto para receber o Espírito Santo. O fruto e a revestimento, ele vai vir posteriormente. Então não tem dúvida. Se você crê em Cristo hoje, se arrepende do seu pecado, você recebe o Espírito Santo. Ele habitando em você, ele começa a produzir o fruto do Espírito. O primeiro é amor. Fica bonzinho com todo mundo. Você não quer falar de mal de ninguém, irmãos. Todo mundo que te procura para falar mal, não, fala isso não. Você quer ver uma pessoa que está vazio? Tudo que você for falar para ele, ele quer brigar.
Você já falou, esse crente está vazio. Porque o primeiro fruto do Espírito é amor. Não é ficar fingindo que não está acontecendo problema. Fala, rapaz, está errando, hein? Vamos orar, rapaz, tem que mudar essa atitude. Ô, rapaz, tá me agredindo com palavra, vem cá, tá tratando coisa errada comigo, não está não? Esse jeito de falar comigo. Perceba, você tem uma atitude diferente. Agora está cheio de gente, cheio do Espírito Santo, só para ficar onde? Aqui. Você vê a pessoa aqui dentro, irmãos, nossa, dá até gosto. Faz assim, ó. Tem uns irmãos que tem umas danças aí. Eu lembro que tinha um que fazia assim, ó. Eu pensava, que para onde será que ele vai, né? Aí você vê ele fora da igreja, nada daquilo que ele fez dentro do culto é verdadeiro. Porque se você parar para pensar, quando o culto está assim espiritualmente bom, é fácil, não é? Você começa a falar glória a Deus, você esquenta ou não esquenta? Isso se chama adrenalina, irmão. Se você for no show, começar a tocar as músicas mesmo, quando começar a pular, você se arrepia também. Porque existe um hormônio que ele vai gerar em você alegria. É hormônio. A adrenalina começa. Quem nunca foi no show, não sabe o que é. Vai no show desses bons mesmo, hein? Começa aquele... todo mundo grita assim. Lembra como os soldados faziam para animar um ao outro? Se você e eu ficar aqui dentro fazendo assim, ó, 3 minutos, nós vamos ficar alegres. Você sabia disso? Eu não vou fazer isso porque nós estamos no culto, não estamos numa palestra de motivação. Mas se você vai numa palestra de motivação, eles vão ficar com você 5 minutos fazendo assim, ó, e batendo forte. Quando acaba, irmão, você está alegre. Você não fala, mas por que eu estou alegre? Porque a adrenalina circulou no seu corpo. Nós precisamos parar de pensar que o Espírito Santo é uma adrenalina. O Espírito Santo é a presença de Deus. E Ele não veio para fazer você ficar pulando e falando língua estranha só não. Ele veio para eu e você ter também um comportamento de compromisso, não com ninguém, mas com a palavra que Ele deu, com a palavra que Ele determinou. E Ele disse que todo aquele que nele crê, não perece, mas tem vida eterna. Agora nós estamos vendo um monte de crente fazendo o quê? Perecendo. Espiritualmente perecendo. O diabo levando vantagem em tudo. Mas eu preciso assumir a minha responsabilidade. E como eu sei, e aqui, irmãos, olha só, por isso que eu digo, não terceirize. Toda vez que você estiver meio para lá e para cá, você fala, a culpa é minha. Porque senão, se eu estiver bem, irmãos, você vai fazer alguém ficar bem. Se você for para a presença de Deus, você vai sair de lá melhor. Escuta o que eu estou te falando. Se você for para a presença de Deus todo dia de manhã antes de ir para o seu trabalho, chegando lá, você não vai cometer os mesmos erros que você está cometendo. Acorde 10 minutos mais cedo, faça uma oração de 5 minutos, leia a Bíblia 5 minutos, você vai sair de casa já diferente. Ah, pastor, mas para me jejuar, jejue aí 10 minutos. Esses 10 minutos, fique jejuando e pensando em Deus. Vai ser 10 minutos maravilhoso, você vai ver. Só que a gente vai terceirizando. Ora por mim. E aí, não é que você não deve orar? A intercessão tem poder também. Mas e o meu compromisso? Aí, João escrevendo uma coisa, eu quero que você abra aí 1 João capítulo 3, versículo 3. Olha o que João vai dizer. Vamos pegar do versículo 1, 1 João 3, vamos do 1. Olha o que ele vai dizer, olha que texto bonito de ler. Primeira carta de João, lá no final da Bíblia, no capítulo de número 3, versículo 1. Ele diz assim, ó. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, olha o que o texto diz, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Quem crê nisso, faz o quê? Versículo 3. E qualquer um que nele tem essa esperança, purifica-se, como ele também. O que significa isso? Purifica-se a si mesmo. Não depende de você não. Desculpa, se você quer ver aí a sua vida largando. Não. Eu vou purificar, vou ler um pouco, eu vou orar um pouco, eu vou congregar, eu vou falar com Deus, eu vou pedir ajuda, eu vou clamar por socorro quando eu estiver caindo. Se eu errar, eu vou reconhecer meu erro e vou continuar. Eu vou me purificar. Aí nós terceirizamos e não se purificamos. E tem uma coisa que eu tenho acompanhado que
isso traz muito prejuízo, é quando alguém peca. Todo mundo que está perto fala, se ele pecou, ou não é isso? Esse negócio, aí começa a usar o pecado do outro como se o pecado do outro fosse justificativa para o meu pecado. Não! Se você tem esperança que tem um Cristo que fez você ser filho de Deus, só que agora você não vê Ele claramente, mas quando Ele voltar, você vai ver Ele como Ele é, e você vai ser o que Ele falou que você é. Só que aí Ele diz, quem tem essa esperança, fica por aqui vagando, fazendo qualquer coisa? Não, fica por aqui, purificando a si mesmo. E entenda o texto, para não achar que você é a razão da purificação. O texto está dizendo o seguinte, você se esquiva do impuro. Você não fica em local impuro, você não fala o que é impuro, você não vê o que é impuro. E como eu faço para ter isso tudo? É só comer o que é puro. A Bíblia chama isso aqui de alimento espiritual. Coma todo dia um pouquinho, irmãos, coma todo dia. Coma 3 vezes ao dia. De manhã, de tarde, à noite, pronto. Irmãos, 10 minutos, mas eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, não estou falando para você que é fácil não, porque a gente tem um problema próprio dentro da carne mesmo. Se for, por exemplo, escreve eu não sei se vocês já leram, esses dias eu recebi um texto de uma pessoa que eu conheço, mas ele começou dizendo, lamento em te dizer isso, mas você é a única pessoa que eu confio. Nossa, já acendeu tudo, eu estou lendo, na maior expectativa, o que ele vai falar. Lá no final, quando acabou, ele falou, está vendo como a curiosidade é uma coisa incrível? Você leu todo esse texto, não percebeu que leu todo esse texto, só para me te falar que era uma brincadeira. Eu falei, infeliz. Se fosse um devocional, eu ia ver que era um devocional e não lia. Ou não é assim? É assim. Purifique-se a si mesmo. Saia daqui hoje decidido a ler sua Bíblia, a orar ao Senhor, a colocar sua vida diante de Deus. Deus te ajuda, Deus te entende. Irmãos, não tem ninguém mais que entende a gente do que Deus. Eu posso fazer o pecado que todo mundo aqui vai me odiar. Quando eu me arrepender, vocês continuam me odiando, mas Ele continua me amando. Por isso não dá para a gente viver uma vida fora disso. Vigie, mas assuma a sua responsabilidade. Aí tem uma parte que eu quero tentar que a gente termine hoje. Abra sua Bíblia aí. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, vamos ler? A Bíblia diz, fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Todo mundo sabe, eu já falei, moqueia e porneia são 2 palavras usadas biblicamente gregas para falar sobre sexo ilícito. Solteiro comete porneia, que seria fornicação ou prostituição. Casado comete moqueia, que seria adultério. Mas eu não quero falar do assunto, eu quero que você leia o que está dizendo só aquela palavra. A primeira palavra diz como? Vamos bem forte? A primeira palavra diz como? Como é que foge? Como é que foge? Está fazendo? Estou fugindo. Não, não é assim não. Diz no Brasil, perna para quente que Nós vamos ter que tomar uma decisão muitas vezes, irmãos, de fugir. Fugir é sair correndo, é deixar realmente o ambiente urgentemente, porque senão eu vou pecar. Todo mundo lê o texto de José e acha lindo, porque aquele não foi só aquele dia, irmãos. A Bíblia diz que aquilo estava vindo diariamente. Mulher passava e falava assim, tá bonito hoje. Aí passava no outro dia e falava assim, eita, esse cheiro é seu? Que músculo. Nossa, você hoje está irresistível. E José só o quê? Ouvindo, mas ele estava sujeito a Deus. Quando você está sujeito a Deus, o diabo vai falar com você, mas você não vai dar atenção para o diabo. O diabo vai continuar dizendo que você que você pode, que você tranquilo. Aí o diabo vê que não está dando certo, o diabo vai armar uma.
Aí José fez o quê? A Bíblia diz que ele fugiu. Resolveu alguma coisa? Com os homens não. Mas com Deus ele conseguiu. Continuou abençoado. Quer continuar abençoado? Começa a se sujeitar a Deus. E fuja de algumas amizades. Fuja de alguns parceiros. Fuja de alguns amigos, até da igreja. Fuja de alguns cristãos. Fuja. Rapaz, toda vez que esse irmão vem falar comigo, ele vem falar de alguém, vou ter que dar um jeito. Pai, Senhor, vaso! Não é assim? Fuja. A gente tem dificuldade. Agora uma pergunta que eu queria que você pensasse e refletisse, que hoje eu estava falando com Deus, falou, Senhor, isso aqui é muita loucura para o nosso coração. Eu não consegui resistir, né? Todo mundo fala, eu caí, não consegui resistir. Olha o que o texto bíblico diz. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Quando a gente lê isso aqui, dá até uma agonia. Eu fiquei lendo hoje falando, meu Deus. Por isso que a gente vai ser salvo pela graça. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Então não vem falar, foi o demônio. Não, não foi o demônio. É o seu desejo. Mas fiel é Deus. Oh, glória. Obrigado, Senhor. Que, olha só, que não vos deixará tentar acima. Então quer dizer que toda tentação eu posso resistir. Porque Deus não permite que venha algo que eu não sou capaz de resistir. Como é que eu sei disso? Antes, com a tentação, vem junto. Chega juntinho. Dará também o escape para que possais suportar. É a portinha que abre, a gente nunca entra. Hã? Ou não é? Vai fazer um negócio, os meninos são novos aqui. Meu pai souber disso, eu estou frito. É ali. É ali. É Deus falando, sai daí. Aí a gente faz o quê? É. Estudo de caso real. Quem está em casa não ouviu, ainda bem. A gente pega e vai. Então oremos ao Senhor. E lembre o texto. Deus sempre vai te dar um escape. Deus sempre vai falar comigo e com você. Deus sempre vai falar comigo e com você. Sabe aquele consciente que fala, não responde não. Sabe aquele consciente, vai orar. Sabe aquele consciente, vai para a igreja hoje, é melhor. Vamos orar, irmãos. Nós precisamos de Deus. E por que nós temos que ficar tão atentos com a tentação? Porque ela tem consequência. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 11, versículo 14. Lembrando que ser tentado é pecado? Não. Ter vontade de pecar é pecado? Não. O texto que nós lemos de Tiago diz que não. Porque tem gente sem sabedoria que fala, Jesus disse que se eu olhar para uma mulher e desejar no meu coração, já cometi adultério, já que eu cometi adultério no pensamento, eu vou concluir esse negócio aí. Não tem? Ué. Isso se chama indouto. Isso se chama atrevido. Nécio de coração. Pessoa que não entende o que Deus está falando. Ele está falando o seguinte, que tudo começa no coração. Porque um homem que está sujeito a Deus, ele não vai desejar isso no coração. Aí o texto diz, e não é maravilha, porque o próprio Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Existe uma consequência de não estar atento, porque Satanás vai tentar nos enganar, irmãos. O que você pensa um anjo de luz? É bom demais o negócio. Se continua lendo, diz que ele vai se transformar em ministro da justiça. Meu Deus! Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministro de justiça.
o fim dos quais será conforme as suas obras. Perceba, eles são artilosos, eles vão fazer o bem para te enganar. Por isso eu preciso estar atento, porque vai ter uma consequência. E aí Tiago, quando você volta lá, ele traz a sequência. Olha como funciona aí, vê se você consegue entender como funciona essa parte pecaminosa da nossa vida. Mas cada um, versículo Tiago 1,14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, o que é isso? Aflorou. Eu vi, o negócio já me plasmou. Já estou louco, já. Suando já para pegar o copo, suando para pegar o cigarro, suando para mandar a mensagem, suando para continuar vendo o vídeo. Aí diz que quando isso acontece, dá luz ao pecado. Aí o pecado já chega lá, fica te olhando. Até aí está tudo em ordem, irmãos. É tudo em ordem. Está tudo sob controle. Aí diz que, sendo consumado, ele vai gerar a morte. E é por isso que você vai ver dentro da igreja muito irmão que parece que não sente nada. Estão mortos. Estão mortos. Paulo escrevendo a Romanos, ele diz: o salário do pecado é morte. E entenda, isso daqui é um pecado quando não tem arrependimento, entendeu? Tem gente que está vivendo a vida de qualquer jeito, e aí não sei, irmãos, não dá, não tem comunhão entre trevas e luz. Quando alguém decide pecar e não tem mais o que fazer, aí fica complicado. Ore a Deus, a tentação vai te levar para esse lugar. Enquanto você estiver sendo tentado, pede ajuda, ora, jejua, vai atrás de socorro. Mas eu estou com uma vontade danada. Tá bom, continua orando, meu filho, é assim mesmo. Todo mundo aqui tem vontade, às vezes, de falar alguma coisa que não devia, ir num lugar que não devia. Por que ele não vai? Porque ele ora, porque ele jejua, porque ele pede ajuda. Mas a gente está num tempo tão difícil que a gente se cala. A gente prefere ficar calado. Por quê? Se falar o que fez, crucificam. Ou não é? É assim. E não é para a gente ficar aqui vendo quem pecou e ficar falando que está tudo bem. Tem disciplina, tem tudo, mas tudo com amor. Eu sempre falo, você quer fazer com o meu filho o que você faz com o seu? Que às vezes eu tenho que tratar esses jovens daqui, e eu trato eles como eu trato o meu filho. Eles sabem disso quando eles erraram. É igual. Eu não quero expor meu filho, hein? Então eu não vou expor vocês. Eu não vou matar meus filhos, também não vou matar vocês não. Mas reflete o que vocês estão fazendo. Vem cá. Ou não é assim? Só que aí a gente vive um tempo que a igreja não vigia sobre isso. Aí o diabo vai trazendo tentação, a gente vai ficando iludido, e aí quando cai, morre. E fica dentro da igreja. Só que está morto. Aí não transforma, não adora verdadeiramente, não sente nada, não sente prazer. E Deus nos trouxe aqui para dizer, olha, vocês têm que caminhar diferente. Vocês precisam vencer essa tentação para vocês ir além. Abra sua Bíblia, por gentileza. Eu vou tentar ser rápido. Para a gente tentar acabar hoje. Abra sua Bíblia aí comigo em Gálatas 5. Vamos ler 16 e 17? Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que vocês não façais o que? O que acontece, irmãos? Existe uma guerra espiritual para que você não faça o que você quer. Quem aqui quer ser fiel a Deus, levanta a mão e diga amém. Quem quer ser fiel, levanta a mão e diga amém. Quem aqui quer ser infiel, levanta a mão e diga amém. Ninguém aqui quer ser infiel. Mas por que a gente está sendo então, pastor? Isso eu falava para Deus hoje. Por que a gente está sendo? Porque tem uma luta espiritual. E vocês só estão alimentando a carne. Vocês não estão alimentando o espírito. Vocês são carne, é verdade. Vocês têm sonhos, vocês têm que comer, vocês têm que beber, vocês têm que sonhar, vocês têm que conquistar, construir, estudar. Vocês têm que ter tudo isso. Mas vocês também têm um espírito aí que clama, Abba, Pai.
Vocês têm um espírito aí que precisa que eu esteja com vocês para que vocês fiquem fortes. Nós temos que hoje entender isso aqui, ó. Existe uma luta, uma guerra entre o corpo e o espírito, para que eu e você não faça o que quer. Eu sempre fico em casa e falo assim, essa pessoa não queria ser esse traste. Ajuda ele, porque esses são demônios interferindo no caráter, na ação. Irmãos, tudo é obra do pecado, porque a Bíblia diz que o pecado destruiu tudo, porque Deus fez o homem perfeito. E o pecado destruiu. Então, tudo que alguém quiser questionar, você fala, foi o pecado. Por que nasce criança torta? Por causa do pecado. Por que tem gente que o pai e a mãe é crente e ele é desviado? Por causa do pecado. É o pecado. Mas existe um Cristo que nos chama. E aí Paulo, escrevendo aos Romanos, diz uma coisa linda que eu quero terminar hoje lendo esse texto. Romanos 8, 37 e 39, vamos ler? Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Tem tudo isso, mas para tudo isso tem a graça, para tudo isso tem a misericórdia, para tudo isso tem o poder de Deus sobre nós. Que Deus nos abençoe, que a gente possa ter o entendimento de como vencer a tentação e que nós possamos assumir o nosso compromisso para não viver as consequências que é morte espiritual, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor?